O pontífice deixou um testamento espiritual em que reforça um pedido pela simplicidade. Assunto para a repórter Danúbia Braga, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. Quais são os detalhes, Danúbia? Bem-vinda. Oi, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, nesse testamento, em que deixou o Papa Francisco, ele realmente pede essa simplicidade e também quebra algumas tradições. Ele pediu que o seu sepultamento enterro seja feito, então, na Basílica Papal Santa Maria Maggiore, em Roma, fora dos portões do Vaticano. Geralmente é feito na Basílica Papal de São Pedro. E aí, então, a última vez que isso aconteceu, que não foi na Basílica de São Pedro, foi em 1903. Ele também pediu que o túmulo dele deve ser no chão, ao invés de num pedestal, que fica mais elevado. Também optou por um caixão simples, sem a necessidade de 3 caixões e apenas um de madeira com zinco. Sem decoração especial, ele pediu, e uma única coisa escrita, uma única inscrição: Franciscos. Ele também disse, que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão orando por mim. E o sofrimento que esteve presente na última parte de sua vida, ele oferece ao Senhor pela paz do mundo e pela fraternidade entre os povos. Papa Francisco deixa, então, um legado de muitas mudanças na Igreja Católica após um pontificado bem combativo. A gente preparou uma reportagem e a gente acompanha a partir de agora. Francisco abriu as portas da igreja aos pobres e marginalizados, o que desde o início gerou críticas até mesmo dentro da própria instituição. Sempre defendeu a humildade e a misericórdia. Ele adotou uma série de medidas importantes, a começar por uma reforma profunda na Cúria Romana, o governo central da igreja, em busca de fortalecer o processo de anúncio do evangelho e de ouvir as igrejas locais. O pontífice argentino buscava descentralizar o poder, além de dar mais espaço aos leigos e às mulheres. Essas reformas foram concretizadas em 2022, com a vigência de uma nova Constituição que reorganizou os chamados dicastérios e priorizou a evangelização. Francisco também renovou o setor financeiro do Vaticano, envolvido em escândalos frequentes. Uma estrutura de investimento foi implementada e medidas anticorrupção foram tomadas, além de uma limpeza do Banco do Vaticano. As medidas foram prejudicadas pelo impacto da pandemia e pelo caso Becchio, um importante cardeal que foi julgado por uma transação imobiliária opaca da Santa Sé. Deus, Espírito Santo. Amém. Francisco também teve um grande desafio com a multiplicação de escândalos de abuso sexual de menores na igreja. Depois dos fracassos de uma comissão internacional de especialistas criada em 2014 e uma viagem ao Chile que terminou em uma série de renúncias e expulsões, Francisco se desculpou publicamente por defender de maneira equivocada um bispo. Ele também multiplicou os pedidos de desculpas às vítimas e as recebeu no Vaticano. Em 2019, destituiu o cardeal americano Theodore McCarrick, condenado por abuso sexual de menores, um gesto que representa a linha de tolerância zero em relação ao crime. Neste mesmo ano, uma cúpula sem precedentes foi celebrada no Vaticano sobre a proteção de menores, que resultou em uma série de medidas concretas. Estão entre elas a eliminação do sigilo pontífice sobre esses crimes, a obrigatoriedade dos religiosos de relatarem todos os casos à hierarquia e a criação de plataformas de escuta. Apesar disso, o sigilo de confissão permaneceu inabalável. Espírito Santo. Nas mais de 40 viagens ao exterior, Jorge Bergoglio buscou principalmente visitar as periferias do mundo, especialmente os países marginalizados do leste europeu, da América Latina e da África. O pontífice argentino foi um forte defensor do multilateralismo e denunciou consistentemente a guerra e o comércio de armas. Também se manifestou favorável ao diálogo com todas as religiões e manteve um relacionamento especial com o Islã, que foi selado com uma visita histórica ao Iraque em 2021.
Durante o pontificado, também chegou a um acordo sem precedentes com o regime comunista da China em 2018, sobre a nomeação de bispos. Apesar disso, não conseguiu interceder no caso da guerra na Ucrânia, que teve início com a invasão russa em fevereiro de 2022. O conflito também freou a reaproximação com o patriarca ortodoxo russo Cirilo, com quem Francisco realizou uma reunião histórica em 2016. A primeira entre líderes das igrejas oriental e ocidental desde o cisma de 1054. O Papa também teve especial atenção aos migrantes na ilha italiana de Lampedusa ou no acampamento grego de Lesbos. O Santo Padre pediu que eles fossem acolhidos sem distinção, já que fugiam da guerra e da miséria. Francisco também pediu uma revolução verde e criticou o uso irresponsável dos bens que Deus colocou na terra. Ele defendeu o direito de homossexuais a terem uma família e afirmou que ser homossexual não é crime, mas é pecado. Em 2024, Francisco disse que a Igreja Católica deveria abençoar os casais LGBTQI+, que desejavam casar sob a bênção divina. A pandemia de Covid-19 também reforçou o eco dos apelos por maior justiça social. Em missa no primeiro dia deste ano, o Papa reforçou com os fiéis que eles devem se opor ao aborto. E apesar do sacerdócio feminino continuar proibido, o pontífice inovou ao nomear mulheres leigas para cargos de destaque no Vaticano e ainda condenou a cultura machista e a violência contra a mulher.